Interativo, edição das 18 horas. Oferecimento Imobiliária José Narciso. Olá, boa noite. 5 de setembro de 2019, quinta-feira de temperatura agradável na Praça Arthur Paiosi. O termômetro chegou na casa dos 31 graus. Esta é a edição das 18 horas do Jornal Interativo. Redação José Narciso e Vanderlei Valério. Apresentação Davi Silva e Felipe Crepaldi. O Jornal Interativo destaca o editorial Implantação de novo sistema furou o esquema na Prefeitura Municipal. E as manchetes que serão transformadas em notícia. Treta formada. Diretório do PSDB de Dracena diz que convite a prefeito de Dracena não foi feito no seminário da última terça-feira. Vereador Juninho do Esporte vai propor o projeto de lei proibindo o uso de narguile em praças públicas de Dracena. Atendimento ao público pela Prefeitura Municipal de Dracena só será normalizado na próxima segunda-feira. E Bolsonaro veta 19 dispositivos do projeto sobre abuso de autoridade. Pois é. Disseram que a prefeitura ficaria fechada até quinta-feira no atendimento ao público para a implantação do novo sistema. Uma nova empresa foi contratada para trabalhar na prefeitura e colocaria toda a documentação em ordem para poder, daqui para frente, administrar todos os itens de cada secretaria. Não foi o que aconteceu. Hoje é quinta-feira, você ligava na prefeitura, ocupado. Você ia na porta da prefeitura, a informação que você tinha é que o atendimento ao público só na segunda-feira. Alguém falhou. E mais uma vez não olhou para o cidadão comum. Muitos deles vêm de outras cidades para pagar imposto em Dracena. Vêm para tirar uma certidão em Dracena. Vêm para tirar alguma informação em Dracena. E não tem esse tipo de informação. Então nós ficamos parados. Uma parte da semana passada, essa semana inteira. E Dracena, a Prefeitura de Dracena ficou sem arrecadar imposto. Então, provavelmente vai ter problema no final do mês. Uma questão de equilíbrio das finanças do município. Mas o grande problema ainda, mais uma vez, além das pontes que são feitas, né, que o cidadão não tem acesso às informações, à retirada de documentação para quitar, para pagar, né, são essas coisas que acontecem. Essa empresa que fez o contrato e que não cumpriu a parte dela, que era a de agilizar o serviço, deveria ser cobrada uma multa para aprender a fazer as coisas no tempo certo. Como todo cidadão faz, quando paga fora do prazo, paga uma multa. A empresa também teria que pagar uma multa. O presidente do Diretório Municipal do PSDB de Dracena, senhor Mário Leite Bucironi, desmentiu o vereador e blogueiro Cláudio José, que havia noticiado que o governador João Dória teria feito convite para o Juliano Bertolini mudar de partido, afirmando que esse convite ao prefeito de Dracena não foi feito no seminário de terça-feira. O deputado Reinaldo Augusto falou ao Jornal Interativo e disse que ninguém falou com ele sobre a troca de partido do prefeito dracenense. Cabe agora ao vereador prestar esclarecimentos à população. Pessoas que fazem caminhada na Praça Rotary se queixam de usuários de narguile que fumam ao lado de crianças, jovens e pessoas de idade que frequentam aquele recinto público. As reclamações chegaram ao conhecimento do vereador Juninho do Esporte, que buscou informações em outros municípios que resolveram proibir o uso do narguile em praças públicas e resolveram elaborar um projeto de lei proibindo o seu uso em todas as praças públicas de Dracena. O projeto de lei é encaminhado à Câmara e será lido na próxima segunda-feira. O atendimento ao público pela Prefeitura Municipal não foi normalizado hoje, como disse a nota da semana passada. Ao contrário do que foi afirmado antes pela Prefeitura, o atendimento ao público não voltou.
Após muitas reclamações de moradores, foi anunciado que devido à troca do sistema de informática, o atendimento só será normalizado na próxima segunda-feira. O Bolsonaro vetou 19 dispositivos de projetos sobre abuso de autoridades. Jair Bolsonaro vetou 19 dispositivos do projeto de lei que endurece as penas para casos de abuso de autoridade. A sanção das novas normas, com os vetos estipulados por Bolsonaro, foi publicada na edição do Diário Oficial de hoje. O presidente atendeu a todas as sugestões de veto propostas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro defendia o veto a 11 pontos do projeto, sugestões que foram incorporadas por Bolsonaro na decisão sobre os vetos. Obrigado. Boa noite. Olá, eu sou o Felipe Crepaldi, sou responsável pela apresentação esportiva dessa edição do Jornal das 18 horas aqui no Interativo. Segue as seguintes manchetes. Mano Menezes é apresentado no Palmeiras. Seleção brasileira joga amanhã à noite contra a Colômbia em amistoso. Seleção brasileira de basquete masculino continua invicta no Mundial. E Copa do Brasil tem final definida. Vamos às notícias. Mano Menezes é apresentado para comandar a equipe do Palmeiras. Após a demissão de Felipão, Mano Menezes foi escolhido para ser o técnico da equipe do Verdão. E ele vai ter uma missão muito difícil, até porque sofre muita pressão dos torcedores palmeirenses, que ontem protestaram em frente ao centro de treinamento, devido à não saída do diretor de futebol Alexandre Matos e da péssima gestão do presidente Bruno Gagliotti. A gente continua a contar para você, a seleção brasileira de futebol joga amanhã amistoso contra a Colômbia, jogo marcado para as 9h30 da noite lá em Miami, nos Estados Unidos. A provável seleção que vai para o jogo é Ederson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Arthur e David Neres, na frente Neymar, Felipe Coutinho e Firmino. Ainda em dúvida se poderá entrar o Richarlison. A gente também fala para você do Campeonato Mundial de Basquete Masculino. A seleção brasileira continua invicta na competição, sendo comandada pelo treinador croata Aleksandar Petrovic. A seleção brasileira iniciou as campanhas vencendo a Nova Zelândia por 102-94, depois venceu a Grécia de Giannis Antetokounmpo num jogo muito equilibrado e venceu pelo placar de 79-78. Para fechar a fase de grupos, a equipe venceu hoje pela manhã Montenegro pelo placar de 84-73. Na próxima fase, a seleção vai jogar 2 jogos. Neste sábado, às 5h30 da manhã, a seleção brasileira vai enfrentar a República Tcheca. E no dia 9, a seleção brasileira vai enfrentar o Dream Team dos Estados Unidos. Copa do Brasil tem finais definidas. Ontem foi disputada as semifinais da Copa do Brasil, os jogos de volta. A equipe do Internacional recebeu o Cruzeiro no Beira-Rio e venceu com folga até. Venceu pelo placar de 3-0. Jogando melhor, a equipe do Internacional conseguiu a vaga com 2 gols de Paulo Guerreiro e 1 gol de Edenilson. Rogério Ceni acaba sendo eliminado aí nas semifinais com a equipe do Cruzeiro. O placar agregado ficou de 4 para o Inter e 0 para o Cruzeiro. Já na outra semifinal, houve uma surpresa. A equipe do Atlético Paranaense venceu o Grêmio dentro de casa na Arena da Baixada pelo placar de 2-0 e levou o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, o goleirão Santos do Atlético Paranaense se consagrou e fez a defesa do 5º pênalti batido por PP do Grêmio. O Grêmio acabou sendo eliminado sobre críticas do próprio treinador Renato Gaúcho, enquanto o Furacão segue para a final. A final já tem data e mando de campo definido. O jogo primeiro será realizado no dia 11 em Curitiba, na Arena da Baixada. E o segundo jogo, a finalíssima de verdade, acontece dia 18 desse mês, no Beira-Rio, com o mando do Internacional. Por hoje é só. Muito boa noite.